Domingo, dentro da oitava do Santíssimo Corpo de Deus. 2 de junho de 2024, segundo domingo depois de Pentecostes. Amor e Eucaristia são os dois pensamentos principais da missa deste dia. Devemos amar a Deus e ao próximo, porque Deus nos convida para o seu banquete, o reino de Deus neste mundo e a felicidade no céu. A Igreja Católica é a sala do festim e a Sagrada Eucaristia a mesa preparada. Os cânticos respiram confiança na vitória, que é um fruto da Santa Comunhão, ou imploram o auxílio contra os inimigos da salvação. Factus est Dominus protector meus et eduxit me in latitudinem. Salvum me fecit quoniam voluit me. Diligam te, Domine, virtus mea. Dominus firmamentum meum et refugium meum et liberator meus. O Senhor se fez o meu protetor e conduziu-me ao largo. Salvou-me porque me amava. Amar-vos-ei, Senhor, que sois a minha força. O Senhor é o meu apoio, o meu refúgio e o meu libertador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Lectio Epistolae Beati Ioannis Apostoli. Carissimi, nolite mirari si orit vos mundus. Nos scimus, quoniam translati sumus de morte ad vitam, quoniam diligimus fratres. Qui non deligit, manet in morte, omnis, qui odit fratrem suum, homicida est. Et citis, quoniam omnis, homicida non habet, vitam aeternam in semetipso manentem. Inoc cognovimus, caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Qui habuerit substantiam huius mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera sua abeo, quomodo caritas Dei manet in eo, filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate. Leitura da Epístola de São João Apóstolo. Caríssimos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é homicida. E bem sabeis que nenhum homicida tem permanente em si a vida eterna. Nisto, conhecemos o amor de Deus, em ter Ele dado a sua vida por nós. E assim, também devemos nós dar a vida por nossos irmãos. Se alguém possui bens neste mundo, e vendo o seu irmão passar necessidade, lhe fecha o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos somente em palavras, nem de língua, mas por ações e em verdade. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore, dixit Jesus Phariseis parabolam hanc. Homo quidam fecit cenam magnam, et vocavit multos. Et misit servum suum hora sene dicere invitatis, ut venirent, quia jam parata sunt omnia. Et ceperunt simul omnes excusare. Primus dixit ei. Villamemi, et necesse habeo exire, et videre illam. Rogo te, habeme excusatum. Et alter dixit, iugabumemi, quinque et eo probare illa. Rogo te, habeme excusatum. Et alius dixit, uxorem duxi, et ideo non possum venire. Ere versus servus nuntiavit ec domino suo. Tunc iratus pater familias. Dixit servo suo. Exi cito in plateas et vicos civitatis. Et pauperes ac debile, et cecos et claudos introduc huc. Et ait servus, Domine, factum est, ut imperasti, et aduc locus est. Et ait Dominus servo. Exi in vias et cepes, et compele intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit cenam meam. Sequência Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus esta parábola. Um homem preparou um grande banquete para o qual convidou muitas pessoas. E à hora do banquete, mandou um de seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me des por escusado. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses. Disse um terceiro: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu estas coisas a seu senhor.
Então, indignado, o pai de família disse a seu servo: Sai já pelas praças e ruas da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, está feito o que mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: Vai pelos caminhos e cercados, e obriga a gente a entrar para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Um homem fez uma grande ceia, nos diz Nosso Senhor na parábola contida no Evangelho de hoje. E com antecedência ele convidou muitos. À hora da ceia, ele mandou seu servo dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava preparado. Esse homem é Deus, ou o próprio Jesus Cristo. O servo que convida os homens são aqueles que, na igreja, têm a função de transmitir a verdade divina aos homens e que têm o dever de chamá-los à conversão. São os padres e bispos, em suma. Era o costume convidar as pessoas com antecedência e, na hora da ceia, enviar alguém para chamá-las e dizer que estava tudo preparado. Assim, ao contrário do que aparece à primeira vista, as pessoas não foram pegas de surpresa pelo convite. Elas já tinham sido convidadas antes e tiveram toda a possibilidade de se organizarem para comparecerem à ceia. E tudo, diz a parábola, estava pronto para os convidados, omnia parata sunt. Tudo estava preparado, mas surgem as desculpas para não irem à ceia. Comprei uma vila e preciso ir vê-la. Comprei 5 juntas de boi, preciso experimentá-las. E outro, casei-me, por isso não posso ir. Já tinham aceitado o convite, e quando tudo estava já preparado, recusam-se a ir, com desculpas. Nós recebemos, caros católicos, o primeiro convite para a ceia pela recepção de nosso batismo, em que Deus nos chama à santidade e nós, em geral pelos nossos pais e padrinhos, aceitamos o convite, renunciando ao demônio, às suas obras e pompas, e prometendo a servir a Deus, guardando a fé e a caridade, guardando a nossa alma pura do pecado. Deus nos convida de novo, constantemente. Às vezes, Ele o faz pelas palavras de um pobre servo seu indigno, ou por uma boa leitura, ou por um bom pensamento que inspira a alma. Ele nos convida para irmos ao banquete, que já está inteiramente preparado, o banquete da santidade, o banquete da prática séria da religião católica, o banquete do amor a Deus com toda a alma, com toda a força. Deus nos convida pelos mais diferentes meios à conversão profunda, caros católicos. Tudo está preparado para a nossa felicidade, bastando que aceitemos o convite divino. Omnia parata sunt. Tudo está preparado para que sejamos santos. Quantas graças Deus tem preparado para nós, caros católicos. Todavia, quantas vezes dizemos: adquiri uma quinta, preciso ir vê-la. Adquiri 5 juntas de boi, preciso experimentá-la. Casei, por isso não posso ir. Vejamos que as desculpas dadas não são nem coisas ilícitas por si mesmas. São coisas normais da vida. Assim, muitas vezes deixamos de atender ao convite de Deus para a santidade por nos entregarmos exclusivamente às atividades terrenas, ainda que lícitas em si mesmas. E pouco a pouco vamos nos esquecendo das coisas celestes e caindo em um catolicismo tíbio, que pode levar a uma queda definitiva. A primeira desculpa revela o apego aos bens deste mundo. Não se recusa o convite à santidade por um bem terreno. Mais vale a santidade que todos os bens desse mundo. A santidade é um tesouro escondido, pelo qual devemos vender tudo o que temos se for preciso. Omnia parata sunt. Tudo está preparado para que sejamos santos. A segunda desculpa revela, entre outras coisas, a curiosidade, ou a vida levada pelos 5 sentidos, representados pelas 5 juntas de bois, como diz São Gregório Magno. Essa desculpa revela uma vida dispersa e superficial. Essa desculpa está imensamente presente em nossos dias, principalmente pela superficialidade e dispersão causada pelo uso de redes sociais, de grupos de telefone, pelo uso imoderado da internet e coisas do gênero.
As pessoas vivem disso e para isso, muitas vezes com aparência de apostolado, mas esquecidos de atender ao chamado bem real e concreto de Deus à santidade. Movidas por essas coisas, não conseguem se concentrar para rezar, para ler um bom livro católico, para fazer a meditação católica diária. Não conseguem fazer isso porque se tornaram superficiais, inconstantes, preguiçosas, por se entregarem a essas coisas, que facilmente se tornam um vício. Elas têm que experimentar várias coisas no mundo virtual, têm que conhecer tudo o que ocorre no mundo e com cada pessoa, mas se esquecem de conhecer a si mesmos e de conhecer a Deus, de ver quão bom e suave é Deus. Vão sendo assim levadas à tibieza, ao desgosto pelas coisas celestes. O uso dessas coisas e dos eletrônicos em geral traz consigo uma satisfação, é algo agradável à nossa sensibilidade. Se não moderarmos bastante o uso delas, vamos nos acostumando a fazer somente o que nos agrada, a fazer somente o que é conforme a nossa inclinação, e deixaremos de fazer o que é árduo, o que demanda sacrifícios, deixaremos de fazer o que demanda a negação da vontade própria. Deixaremos a oração, deixaremos de cumprir bem os deveres de Estado, deixaremos de nos alegrar com as renúncias diárias que devemos fazer. Deixaremos de lado as mortificações. Isso é um problema grave na sociedade como um todo, e para os católicos em particular. Qualquer padre sério e atento se dá conta rapidamente dos prejuízos causados às almas em virtude dessas coisas, quando não são reduzidas ao mínimo necessário. Elas vão minando as forças da alma, sem falar dos pecados contra a pureza que muitas vezes ocorrem. Padre, estou com preguiça para rezar, estou com preguiça para cumprir os horários, tenho dificuldade para rezar, não consigo me concentrar para rezar, para fazer a meditação, para ler, me distraio no trabalho, não consigo estudar, não tenho tempo. São afirmações constantes que ouve um padre. Usa muito o celular, redes sociais, internet? Em geral, a resposta é sim. Bem, está aí então a grande parte da causa de tudo isso. Alguns têm que trabalhar diretamente com isso, devem rezar e tomar todas as precauções para evitar as más consequências disso, reduzindo o uso ao necessário, realmente. Os pais, se têm um pouco de caridade para com as suas crianças, devem mantê-las longe disso e vigiar para que no dia que precisarem usar realmente, o façam com extrema moderação, evitando as ocasiões de pecado. Deus nos chama concretamente à santidade. Pelos esforços do dia a dia, atendamos ao seu convite, suave e doce, sem sermos arrastados pela superficialidade, pela inconstância, pela curiosidade, pelo ócio. Omnia parata sunt. Tudo está preparado para que sejamos santos. A terceira desculpa, e também muito comum: sou casado, tenho filhos, não tenho tempo. Não, o matrimônio é um sacramento e, como todo sacramento, nos dá a graça para que sejamos santos. Se é casado, santifique-se como casado. E santificar-se como casado é fazer suas orações individuais e em família. Santificar-se como casado é buscar a santidade para você e para sua família. Santificar-se como casado é assumir suas responsabilidades como pai ou mãe de família. Santificar-se como casado é cumprir a rotina diária por amor a Deus. É oferecer os sacrifícios e cruzes da vida matrimonial pela salvação de todos os membros da família. É preciso ouvir e atender ao convite de Deus. Também os casados, para que se santifiquem. Procurem organizar-se, ter horários individuais e familiares bem definidos para que possam ter um mínimo de vida de oração individual e familiar. O casamento não é impedimento para a santidade, mas um meio para chegar lá. Um meio com muitas cruzes e dificuldades, certamente, mas também, por isso, um meio eficaz. E não devemos nem podemos nos enganar. Não é uma forma de governo, monarquia, república, aristocracia, que mudará a face da terra, mas a santificação das famílias, santificação que poderá vir somente com uma liturgia e doutrinas sólidas e com vida de oração da família. Os esposos devem atender ao convite de Deus para que sejam santos, empregando os meios necessários para isso. O primeiro, a vida de oração com o intuito de emendar-se.
No matrimônio, omnia parata sunt. No matrimônio, tudo está preparado para a santificação dos esposos. Grandes graças estão preparadas para os esposos. Caros católicos, evitemos a ira de Deus. Na parábola, ao ouvir o servo relatando as desculpas dos convidados, o Senhor se ira e diz que nenhum dos convidados provarão da ceia. Uma hora o convite de Deus cessa definitivamente. É hora de nossa morte, que não sabemos quando será. Hoje, amanhã, depois. Se não atendermos ao convite de Deus, conheceremos a sua ira. Vale mais atender aos seus suaves e constantes convites para que tomemos parte na ceia da vida celestial. Omnia parata sunt. Tudo está preparado para que sejamos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.